Bom, então nós chegamos à nossa última mensagem da nossa série de mensagens Escreva a História. Essa série que serviu como um aquecimento, uma preparação para o nosso confra. Nosso texto base da série Atos, capítulo 13, versículo 36, que diz: porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. Repete comigo: porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração. Durante essa série nós temos pensado como seria ruim, como seria horrível viver toda a nossa vida e chegar no final e não deixar nada para esse mundo. Já parou para pensar que tem pessoas que vão chegar no fim da sua vida e não vão acrescentar em nada no mundo? Viveram uma vida toda para viver em vão. Sabe, eu e você temos um propósito, não podemos viver em vão. Uma hora todos nós vamos partir dessa para melhor, isso é fato. Agora a pergunta é: como você vai querer terminar a tua vida? Nossa, Giovanni, está longe de eu pensar nisso. Meu objetivo não é fazer você pensar quando será o dia que o Senhor virá nos buscar, ou quem sabe o dia que eu e você enfrentaremos a morte, que nunca vamos saber isso. A minha questão nessa série é fazer você pensar o que temos feito hoje para deixar algo de bom nesse mundo. Deixa eu te falar, Deus te escolheu para deixar uma marca nessa terra. Nós temos falado durante essas 3 semanas sobre escrever a história. Quero citar novamente a frase de Oscar Wilde que diz: todos sabem fazer a história, mas só os grandes sabem escrevê-la. Nessas mensagens anteriores eu falei de vários ícones da história da igreja e da história também da humanidade, que de alguma forma deixaram a sua contribuição, marcaram a sua história com algo legal. Eu falei sobre Noé, Josué, João Batista, os apóstolos. Falei sobre avivalistas, Martin Lutero, Billy Graham. Eu falei sobre pessoas que marcaram a humanidade deixando feitos inéditos como Albert Einstein, Ayrton Senna, Mary Corrier. Na primeira mensagem dessa série eu falei que as 2 primeiras grandes marcas de pessoas que escrevem a história é identidade e vocação. Você precisa saber a tua identidade e você precisa também saber a tua vocação para não andar no caminho errado. Semana passada, mesmo sem energia no começo, Deus nos surpreendeu, mudou toda a mensagem de última hora. Nós fomos impactados com o Senhor falando aos nossos corações que também aqueles que marcam a história, aqueles que escrevem a história, precisam aprender a saltar por cima dos obstáculos, lembra? E hoje eu quero falar sobre uma última grande marca de todos aqueles que deixaram a sua marca na história. E essa grande marca é a coragem. Coragem. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia aí. Vou ler. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas que nos dá poder, amor e autocontrole. Repita comigo essas palavras: poder, amor e autocontrole. 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Ei, além de entender a sua identidade e vocação, além de passar por cima dos obstáculos, você precisa ser corajoso. Martin Luther King disse que devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Deixa eu te dizer, o medo sempre foi e sempre será um dos grandes obstáculos e empecilhos para parar homens e mulheres que querem escrever a história. E eu quero te encorajar hoje a sair daqui andando por cima do medo. Andando por cima do medo. A própria palavra de Deus, no texto que acabamos de ler, diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de poder, amor e autocontrole, ou equilíbrio. Poder para conquistar, amor para lançar fora o medo, e equilíbrio para lidar com as conquistas. Sabe, Deus já
nos deu o espírito de coragem. Hoje a minha intenção não é fazer você buscar um espírito de coragem, porque ele já habita em você. Hoje a minha intenção é encorajar você a deixar com que esse Espírito de Deus, que é um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, um espírito de coragem, te dirija, te impulsione e te dê forças para continuar, para passar por cima dos obstáculos, para entender a tua identidade, entender a tua vocação e finalmente escrever a história na sua geração. Abra sua Bíblia comigo agora em Josué capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Josué 1, de 1 a 9, vamos lá, acompanha a leitura, tem aí no Data Show para você acompanhar. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, e chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hitistas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos do livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Meu Deus. Imagine você então, esse camarada chamado Josué. A palavra diz que ele era um jovem, que era auxiliar de Moisés. Ele era aquele camarada que andava grudado com Moisés. Lá em Êxodo 33, um texto que eu gosto muito, quando a palavra fala sobre a tenda do encontro, que Moisés encontrava Deus lá na tenda e falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. A palavra diz que esse camarada, que esse jovem chamado Josué, ele não se apartava de fora da tenda, e ele ficava lá, e ele estava aprendendo com o seu líder. Ele andava colado, ele aprendia, ele crescia. Ele tinha sim uma certa responsabilidade também sobre o povo, afinal era um aprendiz de Moisés. Provavelmente o próprio Moisés já o preparava para uma liderança, mas não tinha uma grande responsabilidade sobre ele como Moisés tinha. Ele era apenas um ajudante, um auxiliar, e fazia muito bem sua função. De repente, Moisés morre. Então Deus chega para ele e fala assim: ei, chegou a hora de você assumir o cajado. Chegou a hora de você assumir o posto de líder dessa nação. E aí Deus chega para ele e fala: Josué, até então você estava ajudando Moisés a escrever a história. Então agora, a partir de agora, você é o protagonista da história. Você vai escrever a sua história. Você vai escrever a história do meu povo. Mas eu acho interessante que ao mesmo tempo Deus chega para ele e fala: ei, mas nunca se esqueça que assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Somente seja forte e corajoso. Ei, assim como Deus chegou a Josué, eu creio que Deus chega para a nossa juventude nesses tempos. Eu creio que há um tempo novo sobre os jovens. Eu creio que Deus tem colocado uma responsabilidade sobre nós. Eu creio que Deus tem levantado muitos jovens como uma geração a começar agora um protagonismo de escrever a história dessa geração. Ei,
falando aqui com uma faixa etária, hoje, a Live Livre, de 19 a 29 anos. Enquanto tem uma geração que está se aposentando, enquanto tem uma geração que está fechando a sua empresa, está chegando no momento de descansar, eu estou falando com uma geração que está começando os seus negócios. Eu estou falando com uma geração que acabou de sair da faculdade, ou está saindo, ou está no meio da sua faculdade, e já está sonhando com o mercado de trabalho, já está sonhando com coisas novas, já está sonhando com uma família. Ei, está chegando a hora do teu protagonismo, está chegando a hora de você escrever a tua história, está chegando a hora de você escrever o que esse mundo está para ler. E deixa eu te falar, não tenha medo, porque assim como Deus esteve nas gerações passadas, Ele estará conosco, e Ele diz: seja forte e corajoso, Juventude Alive, sejam fortes e corajosos, assuma o protagonismo, escreva a história, marque a sua geração, marque a sua geração. Ei, é tempo de você marcar a tua geração, é tempo de você fazer algo novo, é tempo de você começar a escrever uma história que o mundo vai ler. Sabe, para escrever a história, você precisa ter coragem para inovar. Isaías 43:18 diz: esqueçam tudo isso. Isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Deixa eu te dizer, tem pessoas que ficam presas no que Deus já fez, presas no que elas já fizeram. E deixa eu te dizer, Deus está chamando uma geração de jovens que vai ter coragem para inovar, para fazer coisas novas, porque Deus é um Deus de novidade. Peter Drucker, pai da administração moderna, ele disse: para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem. Tem jovem que tem medo de arriscar, tem jovem que tem medo de inovar, tem jovem que tem medo de tomar atitudes que vão surpreender no mercado de trabalho, na sua família, no seu relacionamento. Deus está te chamando para um ambiente de coragem. Você vai fazer o que nunca ninguém fez, você vai tomar atitudes que nunca ninguém tomou, você vai pensar coisas que nunca ninguém pensou. Deus está te colocando à frente. Ei, você sempre estará um passo à frente, porque o Deus criativo, o Espírito inovador está dentro de você. Hey. Para alguém ter sucesso, um dia precisou ter uma atitude inovadora. Albert Einstein disse: se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Deixa eu te dizer, Deus tem levantado jovens com a mente de Cristo, que vão começar a aplicar coisas novas, coisas que os outros vão achar até bizarras, mas deixa eu te falar, o Espírito de Deus está com você. Pessoas vão te ridicularizar, pessoas vão rir de você, outros vão olhar e não vão acreditar, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito que habita em você é poderoso, o Espírito que habita em você é inovador. Então você vai sim ter ideias que ninguém ainda teve, e por mais que os outros riam, por mais que os outros achem ridículo, por mais que as pessoas achem a ideia absurda, deixa eu te falar, há esperança para o que Deus tem colocado no teu coração. Você é um jovem cheio do Espírito Santo, você é inovador. Saia da zona de conforto. Tem gente que quer ficar vivendo mesmice para sempre. Tem gente que quer ficar parado no mesmo lugar, não quer crescer, não quer amadurecer, não quer dar passos de fé. Steve Jobs, sabe? O criador da maçãzinha que você ama. Ele disse: inovação é o que distingue um líder de um seguidor. Se você não quer ficar para trás, se você quer viver tudo que Deus tem para você, corra atrás. Você tem a mente de Cristo, você consegue, seja inovador. Deus está levantando jovens nesse tempo, que além de coragem para inovar, tem coragem para batalhar. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ei,
Não adianta só ter a coragem para inovar, se não tem coragem para batalhar pelaquela inovação que Deus te deu. Tem gente que acha, não, porque é tudo grátis, é de grátis. Ei, a salvação é pela graça, mas o reino e as coisas do reino são tomadas à força. Então está na hora de você começar a se apropriar das coisas do reino, entrar na batalha e começar a ganhar, e começar a conquistar, e começar a desbravar, e viver as coisas do reino, e viver o que Deus tem para você. Sabe, eu tenho lido muito esse texto esse ano, eu vou ler de novo. Eclesiastes 11:4. Você que tem vindo no Alive Livre desde o começo do ano, você já ouviu falando esse texto pelo menos umas 4, 5 vezes. Eu vou ler de novo, olha lá. Eclesiastes 11:4. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vamos ler juntos isso aí? Vamos lá, 1, 2, 3 e... O agricultor que espera condições de tempo perfeita nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Ei, Deus está te dando coragem para batalhar e sair da sua zona de conforto. Não é só ter ideia e ficar esperando cair do céu. Ei, Deus está te chamando para levantar da sua cadeira hoje. Deus está te chamando para sair da sua zona de conforto, para se levantar, para batalhar, para ir, para conquistar. Vai! Sabe, a maior batalha que você precisa enfrentar todos os dias para escrever a história está na sua mente. Por isso que eu quero ler para você Romanos 12, que diz: não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, você quer viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Muda a tua mente. Tem gente que trava muita batalha na mente, já acorda cabisbaixo, já acorda para baixo, já acorda se achando pior. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu não sou inovador, porque eu não sou criativo, porque eu não sou corajoso, porque eu não sou batalhador, porque eu não consigo. Ei, muda a tua mente, muda teu jeito de falar. Às vezes eu vou conversar com um jovem que tudo está difícil para ele. Ah, porque é muito difícil. Ah, porque é muito cansativo. Ah, porque não dá. Ah, porque você não sabe como que é minha família. Minha família é difícil. Ah, meu trabalho é difícil. Ah, minha faculdade é difícil. Ei, tira o difícil do teu vocabulário, porque nada é impossível para aqueles que estão com Cristo. Ei, tira o impossível do teu vocabulário. Vai batalhar. Napoleão Bonaparte disse que a bravura provém do sangue, mas a coragem provém do pensamento. Muda teu jeito de pensar. Batalhar envolve perseverar, não desistir, pensar com a mente de Cristo, não dar lugar a pensamentos de derrota. Se Deus te deu um propósito, se Deus te deu um objetivo, é hora de você batalhar por ele, escrever a história, não ficar parado. Em último lugar, você também precisa hoje ser levantado como um jovem que tem coragem para vencer. Sabe, muitas coisas no meio do caminho vão querer tirar sua coragem. Quantos começam bem, mas no meio do caminho param? Deixa eu te dizer, tem muitos jovens que têm medo de ousar. Tem muitos jovens que têm tanto medo de fazer o errado que não estão fazendo o certo mais. Abraham Lincoln disse: frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Giovanni, como assim? Não estou entendendo. Você já sabe o que é certo. A palavra de Deus já te deu as orientações. Você já sabe qual que é o teu propósito. Você já sabe qual que é a tua identidade. Você já sabe qual que é a tua vocação. Para de ficar com medo de fazer errado e faz o certo que Deus já te falou que é para fazer. É hora de você vencer. Romanos 8, 28. Perdão, 35. Romanos 8, 35. Nós vamos um pouquinho mais para frente do 28. Depois a gente volta. Romanos 8, 35. Abra sua Bíblia comigo agora. Olha o que a palavra de Deus diz. O
Que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Volta para o 28 agora que eu acabei de falar. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Ei, tudo coopera para o seu bem. Você é chamado, você tem um propósito, você tem uma missão. Deixa eu te falar, só no amor de Cristo você obtém a coragem necessária para vencer o medo, para vencer a insegurança, para vencer o cansaço, para vencer os críticos, para vencer a carne, o mundo, o diabo, as suas obras. Ei, você é mais que vencedor. Você no amor de Cristo tem a coragem necessária para ser vitorioso, para vencer, para ser bem-sucedido. Ei, Deuteronômio 31:6. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem se apavorem diante deles que vão se levantar contra vocês. O Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Meu querido, chegou a hora. Chegou a hora. As estações mudaram, o tempo mudou. É tempo de você assumir o protagonismo da história. É tempo de você ter coragem para inovar, para batalhar, para vencer. É tempo de você escrever a história nessa geração. É por isso que nosso Confra tem como marca esse ano: escreva a história, porque nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Uma nova história está para ser escrita. Deus está chamando vários para participarem dessa história. Só fica de fora quem quer. E eu não sei você, mas eu já falei com Deus: Deus, coloca o meu nome. Coloca o meu nome nesse negócio aí que eu quero escrever a história. Eu quero participar desse avivamento. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero participar desse novo movimento que o Senhor tem levantado. Eu quero escrever a história na minha geração e chegar como Davi ao final da minha vida e falar: depois de cumprir os propósitos de Deus na sua geração, aí sim ele adormeceu.